Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos usar uma série de gravações em torno da gramática, com a finalidade de ajudar as pessoas que gostam, né, de estudar esse conteúdo da língua portuguesa e também pessoas que estão se dedicando aí ao vestibular, né, e a concurso, certo? Então, o nome do nosso canal é Gramática Fácil, certo? Então, o nosso intuito, o nosso objetivo é tentar deixar as coisas mais fáceis, né, do que de fato ela aparenta ser. Quando nós falamos aqui em, em gramática, nós estamos, falando daquelas regras, que indica o uso correto de uma determinada língua. Claro, do ponto de vista linguístico, já não falando como um gramático, assim como um linguístico, é, as normas, gramaticais, elas são dadas a partir do seu uso. Então, por exemplo, falar nós vai é gramaticamente incorreto, certo? Porque tem uma regra que fala sobre a questão de concordância, né? Então, aqui, o pronome que está fazendo aqui o papel de substantivo, ele tem que reger, né, o verbo, e o verbo, então, teria que concordar aqui com esse pronome que faz o papel de substantivo, certo? É, mas, para os linguísticos, né, isso não é tão simples assim. Isso por quê? Porque a função primordial da gramática é a comunicação. Então, se de fato tem comunicação e há entendimento, estaria correto, certo? Claro, nós não vamos tratar esse tema, nós vamos pegar, mais na característica formal mesmo, da forma, gramatical. E quando nós estamos aqui pensando em gramática, nós vamos dividir ela em três. Claro, não estou dizendo que a gramática só tem essas três partes. Isso, em hipótese alguma, certo? Mas a nossa divisão aqui vai se basear, nessas três, partes aqui, que será aquilo que nós vamos estar trabalhando, que será a fonologia, a morfologia e a sintaxe. Aqui, na morfologia, né, também eu quero deixar claro para vocês que nós não vamos estar estudando a fonética, né? Não vamos estar estudando os sons, como eles são formados. Não, isso não, em hipótese alguma, né? Acredito que isso é de interesse de quem faz, né, a língua portuguesa, quem estuda de fato a língua portuguesa em sua essência ali. Mas para nós aqui, o que vai estar interessando vai ser a acentuação gráfica, certo? Que pertence aqui à fonologia. Nós vamos estar estudando a morfologia também, que seria essa, estrutura das palavras, como que elas são organizadas, e as classes gramaticais. Então, aqui na morfologia, né, desde aquele problema que envolve raiz, né, o radical, os afixos, né, que são os prefixos e os sufixos, que seria de fato essa construção da origem que ajuda você a entender uma palavra em sua etimologia, no seu sentido próprio, né? Nós vamos estar trabalhando aqui essa construção da palavra, mas o que é mais importante para nós aqui será as classes gramaticais. E também nós vamos estar estudando a sintaxe, certo? Tá, calma lá, pessoal. É, por mais que eu tenha feito essa divisão, isso não significa que nós vamos estar estudando isso
nessa ordem que está aqui, em hipótese alguma, né? Para começar mesmo, eu vou começar pela morfologia. Depois, eu já posso começar a tratar aqui da sintaxe. Né? Por quê? Porque a morfologia ela é um pré-requisito para o entendimento sintático. Né? A sintaxe ela vai da sintaxe simples, né, até a mais complexa, né? Vai desde ali, quando nós começamos a dividir de uma forma bem rudimentar ainda, sujeito, verbo, predicado, núcleo de sujeito, núcleo de objeto, os tipos de verbo, certo? Até quando nós estamos ali trabalhando os pronomes e a pontuação ali dentro dessa oração, na onde vai haver uma mudança de sentido na colocação ou não de uma vírgula. Por exemplo, quando nós formos ali estudar em sintaxe as orações subordinadas adjetivas, nós vamos ver, né, se essa oração subordinada adjetiva ela é explicativa ou se é restritiva, né? O que vai diferenciar isso é a colocação de uma vírgula ali. Aí também dá para perceber que geralmente, né, é, essa oração, principalmente a explicativa ali, ela faz ela traz um sentido muitas vezes que nós chamamos de aposto, né? Quando nós aprendemos a colocar ali o aposto, certo? Nós vamos perceber que ela está bem próxima ali o seu sentido disso, certo? Então, o nosso objetivo sempre será aqui chegar na sintaxe, né? Da gramática, principalmente para concurso, é a parte mais cobrada. Também, por consequência, é a parte mais difícil que existe na língua portuguesa, certo? Então, se ali no ensino médio nós já temos dificuldade, né, de entender o objeto direto, objeto indireto, aqui nós temos que ir além, né, desse dessa regência, né, desse complemento, melhor dizendo, desse complemento verbal, certo? Então, para a gente poder começar, aqui nós vamos começar a falar da morfologia, né? Então, a morfologia ela estuda as palavras isoladas, bem como a estrutura e a sua formação. Então, nessa parte da gramática aqui, nós conhecemos as classes gramaticais, que são 10: o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, o artigo, o numeral, a preposição, a conjunção, a interjeição e o advérbio, certo? Nós vamos fazer uma pequena divisão aqui. Nós vamos dividir num primeiro momento aquilo que nós chamamos de classe dos nomes, certo? Por quê classe dos nomes? Olha, porque essas palavras aqui, o artigo, o numeral, o adjetivo e o pronome, eles estão diretamente com o substantivo, certo? Eles são regidos pelo substantivo dentro de uma oração. Então eu tenho aqui uma oração para vocês. A oração: Deus é justo. Nós temos aqui um substantivo, nós temos um verbo e nós temos um adjetivo, certo? Para saber se é uma oração ou não, a gente sempre tem que procurar na frase se existe ou não um verbo. Existindo verbo, vai ser uma oração. Se tem apenas um verbo, é uma oração simples, certo? Se tem mais de um verbo, é uma oração composta. Mas o que nos interessa aqui é o substantivo e o adjetivo, certo? Os substantivos são nomes, é aquilo que nomeia a, as coisas. Uma das funções do adjetivo será qualificar esse substantivo, certo? Bom, se vocês observarem aqui,
o verbo é ou o verbo ser, né, que é que ele está conjugado, ele aqui serve apenas como um verbo de ligação. Certo? Por quê? Qual que é a função dele aqui nessa oração? Ligar, certo? O justo a Deus. Por quê? A palavra justo, ela não está se referenciando ao verbo, ela está se referenciando a Deus. Depois a gente vai explicar isso daqui, certo? Mas, na gramática, nós chamamos isso daqui do quê? De predicativo do sujeito, a partir de uma análise sintática. E depois eu vou ensinar vocês a encontrarem esse predicativo do sujeito. Mas apenas tentem pegar, nesse primeiro momento, palavras dentro de um texto e tentem enxergar a sua função, sim, a sua função morfológica. O que ela é morfologicamente? Por quê? Separa ela e vê. Olha, isso daqui é um substantivo, isso daqui é um verbo, isso aqui é um adjetivo, eu tenho outra, né, frase aqui. A casa é bonita. Né? A casa. Ah, é um artigo. Aqui, um substantivo. Verbo, bonita, adjetivo. Né? É, nós temos, né, que tomar cuidado, né, para não querer confundir, né, esse a. Né? O a, sempre do lado de um substantivo, vai ser sempre ativo, certo? Ele está definindo ali a casa, certo? E é bom a gente também começar a perceber isso daqui, né? O a é um artigo feminino e a casa é um substantivo feminino, ela vai servir de base, esse acompanhamento aqui desse artigo, para uma eventual utilização de uma crase. Certo? É uma condição necessária ser uma palavra feminina, ser um substantivo, certo? Feminino está acompanhado do artigo feminino. E depois, ali dentro da regência, a regência, então, aqui é algo fundamental, seja uma regência nominal ou uma regência verbal, certo? Aonde se pede a utilização do A, certo? Aí faz a soma, A mais A, não vamos utilizar dois A, então vamos utilizar aqui a crase. Bem, nesse primeiro momento, então, eu só queria apresentar isso daqui para vocês, certo? O que eu quero que vocês sempre observem nesse daqui. As palavras que sempre vão estar do lado do substantivo serão essas: o artigo, o numeral e o adjetivo. Bem, para vocês decorarem, use a palavra napa, certo? Napa se refere ao número, o A você escolhe, o adjetivo, o artigo, e o P ao pronome. São palavras que sempre vão estar junto ali do substantivo. Tá? Se eu quiser avançar um pouquinho mais com vocês, toda vez que aparecer uma dessas palavras aqui, né, exceto o adjetivo, porque ele vai ter uma outra função sintática, estando ele dos lados aqui do substantivo, eles vão ser o quê? Sintaticamente falando. Adjunto, adnominal, né? Ad, junto, né? Adjunto ad nominal, aquilo que está junto, aquilo que está próximo do nome. Mas, claro, a gente vai estar trabalhando isso daqui com mais profundidade. Bem, a princípio agora, vocês que querem estar aqui, né, uma caminhada, assim, bem inicial mesmo, né? Mas, assim, quando vocês forem ler ali um jornal, uma notícia, tentem estar enxergando, né,
as palavras isoladas, o que elas seriam? Substantivo, um artigo, é um numeral, é um adjetivo, é um pronome. Desses aqui, o mais chatinho, às vezes, de encontrar é o pronome. Mas é só ir por eliminação, né? Começa a ver. É o artigo. O artigo não tem segredo, né? O artigo é o, a, os, as, uma, uns, umas. São só esses. São esses 8, certo? O adjetivo, ele tem essa característica de sempre estar qualificando, né? Principalmente o nome. Por que eu falo principalmente o nome? Né? Porque o adjetivo, ele pode, de alguma forma, ali, fazer uma função de advérbio em determinado momento, né? Quando o adjetivo qualifica o outro. Mas isso nós vamos estar vendo mais para frente. Então, nós vamos ficando por aqui, certo? E eu peço aí para vocês estarem curtindo o nosso canal, né? Nos seguir, que logo, logo teremos mais vídeos. Tá bom? Obrigado.